carnaval dos povos que foram oprimidos durante os 4 anos de governo Bolsonaro, assistindo a toda sorte de ameaça à democracia, de retirada de direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, de negação da ciência e do impacto da pandemia, todos nós que vimos as consequências do ódio, né, e da dinâmica do ódio nas relações sociais, todos nós que vivemos ameaçados por esse governo, celebramos os passos dados no sentido de responsabilizar aqueles que de fato são responsáveis, que organizaram e que mandaram, né, idealizaram a realização da tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado no nosso país. Ontem, a gente anunciou aqui no Expresso que a PF prendeu 2 ex-auxiliares de Jair Bolsonaro. Como eu falei ontem, repeti mais cedo, esses assessores eram o assessor de assuntos internacionais, aquele que ficou conhecido por, durante uma sessão do Senado, fazer o símbolo do Ku Klux Klan, o Felipe Martins. Junto com ele, né, foi preso também um ex-ajudante de ordens chamado Marcelo Câmara. Os mandados foram cumpridos no âmbito da Operação Tempus Veritatis, que, como nós falamos ontem, significa hora da verdade, né? Do latim, hora da verdade, que investiga essa operação, uma organização criminosa que atuou para manter Bolsonaro no poder por meio de uma tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, de acordo com a Polícia Federal. A PF nos diz também que esses mandatos foram cumpridos em alguns estados, gente. Quais são os estados? Amazonas, Rio, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Distrito Federal. Não chegou ainda no Rio Grande do Sul, gente. Chegará. Quem vive lá sabe que chegará. Bom, os mandatos foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que apura a atuação das milícias digitais. Quem também foi alvo? Vamos falar um pouquinho sobre os alvos de mandados de busca e apreensão das pessoas mais próximas de Bolsonaro, que com certeza já estão assustadas, como me lembra o Guilherme, com a possibilidade de toque, dessa possibilidade de acontecer mais uma vez. Então, vamos falar sobre essas pessoas. Primeiro, o general Augusto Heleno, que era chefe, como nós sabemos, do Gabinete de Segurança Institucional. O general Augusto Heleno também está sendo bastante cortejado, digamos assim, pelas batidas na porta, no caso da ABIN paralela. Além dele, também sofreu mandato, né, foi alvo, né, sofreu mandato, é bom, foi alvo de mandado no dia de ontem, o general Braga Neto, que foi ministro da Defesa e da Casa Civil e depois foi vice na chapa do Bolsonaro em 2022. Também foi alvo de mandado no dia de ontem Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que é o partido que Bolsonaro disputou a reeleição e continua filiado. Sofreu mandado também Anderson Torres. O pessoal do direito vai rir do meu sofreu mandado, né? Foi alvo de mandado também Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, secretário de Segurança do DF na ocasião do 8 de janeiro. O general Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro. O almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha. Valdemar da Costa Neto foi preso em flagrante durante a execução do mandato por outra razão. Qual razão é essa? Ele tinha em casa uma arma com porte ilegal. A perícia da PF examinou e confirmou que também foi apreendida na casa do Valdemar uma quantidade de ouro. Esse ouro tem origem no garimpo ilegal. Vamos mostrar a imagem da pepita de ouro do Valdemar? Essa imagem, gente, para mim, ela é simbólica da conexão entre as pautas, né, no governo Bolsonaro e das formas diversas de resistência durante o governo Bolsonaro. Percebam o seguinte, né? Percebam que uma das grandes lutas foi justamente a luta contra o garimpo ilegal e a maneira como Bolsonaro se colocava do lado desses garimpeiros, né? Em diversas ocasiões, vocês lembram, no Ministério do Meio Ambiente, com a sua agenda de enfrentamento à PIB e às organizações que defendem os direitos dos e das indígenas. Essa pepita, para mim, representa a articulação disso, né?
a arma ilegal, a pepita numa operação de golpe de Estado para legitimar esse governo. São muitos símbolos na casa de Valdemar, né? O homem do partido que abriga Jair Bolsonaro. São muitos símbolos desse estado de coisas que nós vivemos no Brasil. Essa pepita de ouro pesava pouco menos de 40 gramas, com 92%, 91,76% de grau de pureza. O que a perícia, né, que foram os elementos que a perícia nos deu, ela vale mais ou menos R$12 mil. Sobre a origem, né, como eu já falei para vocês, o laudo da Polícia Federal diz que as características dessa pepita de ouro mineral, quais são essas características, né? O alto teor de ouro, a textura, a granulometria, a sua composição química, a sua composição mineral, indicam que se trata de um produto aurífero primário, proveniente direto da jazida, sem processamento, ou seja, um objeto típico da atividade de garimpagem. O Valdemar Costa Neto, né, passou a noite em uma cela na PF em Brasília, e deve passar por audiência de custódia hoje, quando poderá ser liberado. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, 4 deles de prisão preventiva, 48 medidas, como eu dizia, cautelares diversas da prisão. São outras medidas que não a prisão, embora entre uma delas tenha surgido a prisão do Valdemar por outros motivos que não aqueles que estavam no mandado, né, gente? Entre essas medidas, estão incluídas a proibição de manter contato entre os investigados, ou seja, essas pessoas não podem conversar entre si. Também está a medida de se ausentar do país e a obrigação de entregar os passaportes no prazo de 24 horas. Aliás, como nós sabemos, já falamos ontem aqui, Bolsonaro também foi uma das pessoas que entregou o seu passaporte. Isso é o que consta na decisão que legitimou, né, que originou os mandatos. Vamos lá. Bolsonaro se envolveu na confecção da minuta de decreto com medidas para impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro, ele próprio, no poder. Militares teriam se organizado manifestações contra o resultado das eleições, atuando para garantir que esses manifestantes tivessem segurança. O grupo em torno de Bolsonaro teria monitorado os passos de Moraes, incluindo acesso à sua agenda de forma antecipada. Nessa fase, as operações apontam que esse grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica, como nós sabemos, de milícia digital. A polícia identificou que a organização criminosa tinha núcleos de atuação. Vamos falar um pouquinho sobre esses núcleos? Bom, ela tinha um núcleo de desinformação. Eu falei um pouco sobre isso com vocês quando nós conversávamos sobre a operação da BIM. E como essa operação da montagem de uma BIM paralela, né, de uma BIM que produzia dossiês sobre os adversários da família Bolsonaro, tinha relação intrínseca com o núcleo, com o chamado gabinete do ódio, com o núcleo propagador de desinformação. Então, a gente vê que, nesse caso aqui, também há sempre o núcleo de desinformação, o gabinete de ódio, ele perpassa o conjunto de ações do governo Bolsonaro, seja para se manter no poder, seja para espionar, porque o que organiza, digamos assim, né, o que legitima publicamente a agenda deles é justamente a maneira como eles constroem publicamente a imagem, né, o desenho dessas políticas. Então, vamos lá. Um dos núcleos da organização criminosa era justamente o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Esse núcleo, né, segundo a Polícia Federal, atuou na produção, divulgação, amplificação de notícias falsas e de estudos falsos quanto à falta de lisura das eleições presidenciais, bem como sobre os supostos registros de votos após o horário oficial, ou seja, aqui são os conteúdos das notícias falsas que esse núcleo organizou e distribuiu, né, gente? Registros de votos após o horário eleitoral, inconsistência de código-fonte, justamente para tentar estabelecer, digamos assim, um ambiente em que as pessoas seguissem na frente dos quartéis, das instalações das Forças Armadas,
justamente para ter um ambiente propício para a execução de um golpe de Estado, ou seja, a construção da legitimidade social das ações deles a partir da desinformação.